uma palavra que eu trago aos irmãos com o tema o perfil da liderança ministerial. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provocado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixeis de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança em todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então acompanharam até o navio. Pai, nós oramos ao Senhor e mais uma vez pedimos o teu direcionamento, a tua graça, a unção do teu Espírito Santo, para que a palavra lida nesse momento, Deus, possa ser ministrada pelo próprio Espírito, Deus, em cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos bem esse texto, ele é o texto que marca a despedida do apóstolo Paulo com os líderes da igreja de Éfeso. E sabemos também da importância que tem estas palavras para o apóstolo Paulo, para aquela igreja. E sabemos o quão fortes são essas palavras. No início deste capítulo, o apóstolo Paulo ressuscita um jovem que cai da janela e depois passa a noite pregando e no dia seguinte ele viaja. Então, quando ele para em Mileto, ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso e aplica-lhes estas palavras em despedida. E nessas palavras do apóstolo Paulo nós podemos encontrar, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã, nestas palavras que o apóstolo Paulo usa para se despedir desta igreja, nós podemos encontrar o perfil de uma liderança ministerial. As palavras ditas por esse apóstolo podem traçar e trazer para nós o perfil de uma liderança ministerial. E é sobre isso que eu quero rapidamente falar com os amados nesta manhã. Em primeiro lugar, sobre aquilo que nós percebemos como a identidade da liderança ministerial. E no versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizendo: quando chegaram, ele lhes disse:
Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Pode parecer até meio presunçoso dizer isso, mas não é presunçoso, ainda que em algum momento possa soar desta forma. Mas nós percebemos que quando o apóstolo Paulo ele vai se despedir da igreja, ele se despede tendo em mente de forma muito clara quem ele é. É exatamente isso que nós encontramos aqui nas palavras do apóstolo. Ele está se despedindo deste grupo de líderes desta igreja, e nesse momento Paulo ele faz questão de destacar quem ele era, quem ele foi, o que ele fez e o que ele realizou enquanto esteve com esses irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E é muito importante, irmãos, nós termos de forma muito bem definida em nossa mente a nossa identidade, quem nós somos, o que fazemos, porque em determinadas ocasiões a concepção disso, e isso estando muito bem de forma resolvida para nós, que nos trará paz diante de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque na liderança ministerial nós sabemos muito bem disso, os irmãos sabem muito bem disso, nem sempre o seu trabalho vai ser valorizado. Nós sabemos muito bem que na liderança ministerial, meus irmãos, nem sempre o seu esforço será reconhecido. Nós sabemos muito bem que na árdua tarefa da liderança ministerial, nem sempre nós receberemos aquilo que criamos como expectativa em receber dos homens. E é exatamente por esse motivo que nós precisamos ter de forma muito bem definida a nossa identidade, porque em ocasiões como essa, irmãos, é a definição desta identidade que nos trará paz diante do Senhor. Então Paulo começa a se despedir desses líderes desta igreja, e ele começa a dizer tudo aquilo que ele realizou, traçando para nós aquilo que vem complementar o que seria a identidade de uma liderança ministerial. Eu quero dizer para você que a parte de uma liderança ministerial é um serviço realizado com humildade e com lágrimas. E é isso que ele diz no versículo 19, quando ele vai dizendo: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Falar de humildade e lágrima, irmão, significa falar de um princípio e de uma consequência. O princípio é a humildade, a consequência são as lágrimas. A humildade é um princípio da liderança ministerial que não pode deixar de fazer parte da nossa vida. E as lágrimas, irmãos, são consequências. Eu digo humildade, irmãos, porque nós precisamos e é necessário nos disciplinarmos a todo momento para que deixemos a arrogância de lado, para que deixemos a soberba, para que deixemos a autossuficiência, para que deixemos a independência de lado, irmãos, porque nada disso combina com o perfil e com a identidade daquele que exerce a liderança ministerial. A humildade, irmãos, ela não é um estereótipo, uma característica de algumas pessoas, onde alguns líderes espirituais são convidados a ter e outros não. A humildade, irmãos, é um princípio que precisa fazer parte da vida de todo cristão, sobretudo daqueles que lideram a igreja do Senhor Jesus. Certa vez, tem alguns anos, eu fui pregar, fui convidado para pregar numa convenção, numa assembleia de uma associação batista da região iguaçuana, que é a associação que envolve todas as igrejas batistas daquele município. Eu sou criado em Nova Iguaçu, pastorei aqui em Barra Mansa há 6 anos, então tenho muitas raízes, muitos amigos, famílias, ex-igrejas naquele município. Então houve uma convenção, uma assembleia da Associação Batista Iguaçuana, e eu fui um dos oradores de uma determinada noite. Esta convenção aconteceu em uma das igrejas daquele município.
E ao chegar naquela igreja, um pouco antes do culto, que é onde aconteceria a convenção, fui recebido pelos pastores da associação e também pelo pastor anfitrião, que assim como eu estou fazendo aqui hoje, era o que estava recebendo a convenção aquele dia na sua igreja. E ficamos numa sala, uma sala grande, com uma mesa posta, com um lanche, ficamos ali conversando, até que desse a hora de iniciarmos a programação. E eu não conhecia pessoalmente esse pastor anfitrião, e começamos a conversar e nos apresentarmos. Então ele perguntou, né, quem eu era. Eu falei que sou pastor, pastoreava a primeira igreja batista em Barra Mansa. Comentei que eu era criado ali em Nova Iguaçu, disse à igreja que eu fui criado. Ele era muito amigo do pastor que me pastoreou, que foi a igreja que eu fui criado, uma igreja inclusive muito, muito grande, muito conhecida ali em Nova Iguaçu, no meio batista. Enquanto conversávamos, e depois que ele ouviu tudo aquilo que eu falei, né, de onde eu vinha, qual igreja pastoreava, aí ele começou a relatar algumas coisas. Você tem que sair daquele lugar e vir pastorear aqui na Baixada, meu irmão. O ouro está aqui na Baixada. Você está perdendo tempo pastoreando lá no sul do estado. Você está perdendo tempo pastoreando naquela roça. Deixa aquilo lá, ainda mais você que é conhecido aqui em Nova Iguaçu, que tem seu pastor que conhece tanta gente. Vem para cá. Participa de uma sucessão aí, assume uma igreja, vem pastorear aqui, o ouro está aqui. E continuou, olha, a associação iguaçuana aqui deve ter umas 90 igrejas batistas, né? O município de Nova Iguaçu é muito grande, tem quase 1 milhão de habitantes. E ele continuou, o município aqui, só de igreja batista deve ter umas 90. Eu só tiro 5. A minha, essa que você falou, que é do pastor, a outra, essas 5 a gente domina aqui. E não tem vez para outra, não. E continuou. E eu não tinha como sair, eu não tinha como fugir. Tem situações que a gente é colocado e que a gente tem que suportar, né? Eu suportei. Chegou o momento de eu participar da programação, participei, preguei a palavra, transmiti o recado de Deus. Minha esposa estava me acompanhando, peguei minha esposa, peguei meu carro e voltei para a roça. E voltei para Barra Mansa. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, para que determinadas coisas que deveriam servir de bênçãos para a nossa vida não nos levem para um caminho que não deveriam nos levar. Porque quando ele falava, por exemplo, da sua igreja, igual ele falava, olha, aqui eu tenho tantos 1000 membros, aqui eu estou fazendo tantos cultos dias de domingo, isso não era mentira. E por não ser mentira, era sinal que em algum momento Deus estava abençoando, prosperando o ministério dele. Então a questão não era o que estava acontecendo na igreja dele. A questão não era a proporção que o ministério dele havia tomado. A questão é o que ele havia feito com isso. Então a questão não era em si o que acontecia, mas o que ele permitia que aquilo fizesse com ele. Então tem situações que nós vivemos, irmãos, que o problema não é o que nós vivemos. Tem determinadas situações que Deus nos concede, que o problema não é o fato de Deus estar nos concedendo. O problema é o que nós fazemos com isso que Ele nos concede. E essa semana eu lembrei dele. Sabe por que eu lembrei? Porque amanhã eu vou ter batismo aqui, eu vou batizar uma pessoa. E nessa conversa ele falou assim para mim, olha, batismo aqui eu batizo pelo menos 70 pessoas. Se tiver que encher a batistéria para batizar 10, eu nem encho. E hoje nós vamos encher o batistério para batizar uma pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com o que a gente se permite viver e modificar-nos em relação à nossa humildade. E quando eu digo que as lágrimas é uma consequência, porque eu não posso mentir, e ainda mais vocês que são colegas de ministério, vivem um ministério igual eu. A humildade é um princípio, mas a lágrima é uma consequência, porque ela vai vir inevitavelmente. Sendo bem sincero, quantos aqui já choraram esse ano? Levanta a mão. Por quê? Porque da mesma forma que a humildade é um princípio, irmãos, a lágrima é uma consequência. É bom que o ministério não seja marcado o tempo inteiro pelas lágrimas.
É bom quando o ministério não é marcado o tempo inteiro por ela. É bom quando você consegue passar o ano inteiro sem ter chorado o ano inteiro, mas que você vai chorar, isso é inevitável, isso vai acontecer na sua vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui ao se despedir desses líderes. Depois ele diz que faz parte desta identidade um serviço realizado através da pregação da palavra de Deus. E aí no versículo 20 ele vai dizendo: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. E aí eu quero te dizer uma coisa que me permita dizer isso. Talvez há 30 anos atrás, eu tive o privilégio de nascer e ser criado no lar evangélico. Talvez há 30 anos atrás seria óbvio demais dizer isso, hoje não. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O nosso papel é a pregação. Meu irmão, o seu papel é a pregação. E infelizmente isso não é óbvio demais. Porque a gente tem se assustado, irmãos, com o que nós temos visto. Pastores se envolvendo, se preocupando e fazendo tantas coisas, exceto pregar. Essa semana, eu estava passando na rede social, e um pastor do Rio de Janeiro, muito conhecido, com muitos seguidores, muito famoso na mídia, esse pastor fez um videozinho chamado, ele estava dizendo assim: hoje à noite o pau vai quebrar, hein? Porque eu vou falar aqui da Copa América, da seleção brasileira, do Neymar, do Tite, e são todos uns vagabundos, e eu vou falar sobre tudo isso e sobre essa palhaçada que eles não querem jogar a Copa América. E você não pode deixar de assistir esse vídeo. Irmãos, isso me trouxe reflexão de verdade. A reflexão é o que aconteceu, irmãos, para que os pastores se perdessem. Sabe por quê? Porque o intuito desse vídeo é gerar visualização para que gere monetização e ele receba por isso. O vídeo, de tantas coisas polêmicas que esse pastor anuncia, é com o intuito de visualização e monetização. Então a gente precisa se perguntar, irmão, e se questionar o que tem acontecido para que os pastores tenham se perdido daquilo que é a sua identidade. E tenham deixado de fazer aquilo que cabe a eles fazer, estudar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Algo que deveria ser muito óbvio ao falarmos para nós, pastores, mas hoje não é. Porque tem pastores que ao presidir uma igreja estão preocupados em tantas coisas, irmãos, com a igreja, mas não estão se preocupando em pregar o evangelho. Estão se envolvendo em coisas que não deveriam se envolver, até mesmo em questões administrativas da igreja, que poderiam levantar pessoas para cuidar disso, para que eles pudessem se dedicar à pregação do evangelho, mas não fazem. Então nós precisamos nos questionar, irmãos, o que tem acontecido com nós, pastores, que temos deixado de anunciar e pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós somos chamados para pregar. E complemento, pregar a palavra de Deus. E aí complemento, irmãos, pregar toda a Bíblia. Não é pregar aquilo que nos convém, não é pregar aquilo que convém aos nossos ouvintes, não é pregar aquilo que vai massagear o ego de quem está nos ouvindo, ou vai mantê-los em nossas congregações. É pregar a palavra de Deus e complementando, pregar toda a Bíblia. Nos versículos 26 e 27, Paulo vai dizendo: portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos. Por quê? Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. E aí, para completar essa identidade, ele vai dizendo: um serviço realizado através de relacionamento com as suas ovelhas. E no versículo 20 ele vai dizendo: ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Olha, eu sei que nós vivenciamos há mais de um ano, estamos vivenciando algo novo para nós, que é a questão da pandemia, né, que é algo que nos assola e modifica até a cara e a identidade da igreja, que a igreja precisa ser calorosa, igreja quanto mais abraça, melhor, e já tem mais de um ano que isso tem modificado a nossa vida, modificado os nossos costumes. Mas tirando isso, irmãos, não considerando isso, até porque em breve,
nós declaramos que isso já vai ter passado, pastor tem que gostar de gente, irmãos. Pastor tem que gostar de gente, não tem como, irmãos. Não tem como dissociar isso da vida ministerial. Exceto em época de pandemia, irmãos, casa de pastor tem que ter gente. Pós-culto, irmãos, pós-culto de pastor tem que ser com gente. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo ao falar da sua identidade, que é o que ele fez. Ensinou publicamente, quando ele chegou nesta cidade, ele foi para a sinagoga, pregou, anunciou a palavra de Deus de forma pública, mas fez, além de pública, fez o quê? De casa em casa, através de relacionamentos, através de discipulado, através de vida, irmãos. Semana passada, uma jovem casada da igreja me procurou para relatar um problema conjugal e eu fui, depois que ela conversou comigo, eu fui conversar com o rapaz. E foi aquela semana que teve um feriado na quinta-feira e a minha semana estava muito corrida. Aí ela veio e conversou comigo na terça-feira e eu prometi a ela que eu iria conversar com o esposo dela, sendo que na quinta-feira eu iria com a família para Nova Iguaçu. Meu sogro fez uma cirurgia do coração, eu até não estive na posse da Copeban por causa disso, quero aproveitar e dizer que graças a Deus ele já está em casa, se recuperando da cirurgia. Então na quinta-feira eu estava programado com a esposa de descer para Nova Iguaçu, voltar só no sábado para ter os compromissos aqui no domingo. E a semana estava muito corrida, eu conversei com ela na terça e prometi para ela que eu iria conversar com o rapaz. E aí na quarta ela já mandou mensagem: pastor, você já conversou com ele? Eu falei: ainda não, mas pode deixar que de amanhã não passe. E amanhã era quinta-feira, eu ia para Nova Iguaçu cedo. Aí eu fiz contato com ele: e aí, rapaz, tudo bem? Você está em casa amanhã? Eu falei: pô, pastor, amanhã eu estou em casa, não estou trabalhando, estou de folga. Eu falei: que bom, acorda às 6 horas da manhã, que eu vou passar aí, vou pegar você para tomar um café, porque eu tenho um compromisso, não posso descer tarde, então só tem esse horário. Aí na folga dele, o dia que ele pensou que fosse dormir até tarde, eu passei lá às 6 horas da manhã, peguei ele para tomar um café e nós conversamos para que depois eu pudesse descer para Nova Iguaçu. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu poderia dizer que eu não tinha tempo de conversar naquela semana. É o que talvez nós somos muitas vezes levados pela nossa carne, pela nossa natureza humana a querer fazer. Eu poderia dizer que a minha semana, naquela semana, estava muito cheia, eu não teria tempo para conversar, para ouvir, para poder aconselhar. E eu poderia não ter conversado com ele, ter deixado para conversar somente na outra semana, que eu estaria mais tranquilo aqui em Barra Mansa. E sabe-se lá o que poderia ter acontecido nesse relacionamento, naquele período que eu não conversei, até a próxima semana. E nós precisamos, irmãos, se importar com isso, nós precisamos nos importar com o nosso relacionamento com as nossas ovelhas. Mas ainda traçando esse perfil da liderança ministerial, depois do apóstolo Paulo falar muito sobre a sua identidade, quem ele era, o apóstolo Paulo faz questão de dizer para quem é direcionado a obra do ministério que ele vive. Ele muda o foco da sua conversa, ele deixa de falar sobre si e começa a apontar para quem ele faz a obra. E o versículo 24 vai dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente só não se perde porque a gente sabe exatamente para quem a gente faz. Tem momentos na nossa vida que não apenas saber quem nós somos, que é o que nós vimos até aqui, mas saber para quem a gente faz é que coloca luzes no final dos túneis que a vida nos leva a atravessar. Muitas vezes nós não nos perdemos na escuridão dos túneis que nós atravessamos, porque a convicção que nós temos de para quem fazemos, que faz com que uma luz clareie no final deste túnel e que a gente possa atravessar por ela. Isso me lembra, por exemplo, não vou ler, só vou citar, isso me lembra, por exemplo, um episódio do rei Davi, narrado em 1 Crônicas, capítulo 14, quando o rei Hirão vai visitá-lo e presenteia a ele. Uma atitude simples que talvez eu e você podemos viver, alguém chegar e nos presentear. Só que quando Hirão presenteia Davi, aquilo para Davi não era apenas um presente. Davi
tem um discernimento e entende que aquilo era uma confirmação que Deus estava dando para ele, de que ele estava no lugar que Deus gostaria que ele estivesse, fazendo aquilo que Deus desejava que ele fizesse. E aquilo era exatamente a convicção que Davi tinha de para quem que ele estava fazendo a obra que ele estava realizando. Além de nós sabermos, irmãos, quem nós somos diante do Senhor e diante da igreja que Ele nos concede para pastorear, nós precisamos saber para quem nós fazemos. Nós precisamos ter muito bem definido para quem nós direcionamos a nossa vida, o nosso alvo e o nosso ministério. E pensando sobre isso, irmãos, para quem nós fazemos, eu quero dizer que 3 coisas não podem nos faltar: vocação, abnegação e paixão. Vocação, no versículo 24, ele vai dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Quem confiou o ministério a ele, irmãos? O Senhor Jesus. Olha aqui, Paulo não se lançou por conta própria. Ele nem sequer queria ser um cristão, você sabe muito bem disso. Paulo não acordou num dia, olhou para o dia, um dia ensolarado, bonito, e pensou assim: hoje eu vou abrir uma igreja. Paulo não fez isso, irmãos. Paulo foi chamado, Paulo foi vocacionado, Paulo foi separado e Paulo foi preparado para o trabalho que ele realizou. E ele não se tornou pastor porque buscava, ele não se tornou apóstolo, não se tornou um líder da igreja porque buscava vantagens pessoais. É o nosso senso de vocação, irmãos, que vai nos dar força nos momentos de fraqueza. É a certeza do chamado e de quem nos chamou que nos dará direção em dias com neblinas, em dias de névoas. Sobre a abnegação, no versículo 24, ele vai dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Quando nós sabemos, irmãos, para quem nós fazemos, quando nós sabemos além de quem nós somos, para quem nós fazemos, não tem nada mais importante na nossa vida do que isso, nem mesmo a nossa própria vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tanto que você conhece a vida deste apóstolo, você sabe que numa determinada ocasião ele desejava evangelizar a Ásia, mas o Espírito Santo falou para ele: você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. E ele deixou de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E a paixão, irmãos, porque é impossível quem conhece a Bíblia, quem conhece o apóstolo Paulo, não dizer que ele era um apaixonado pelo ministério que ele realizava. Nós também precisamos ser apaixonados. Às vezes, irmãos, as circunstâncias tendem a nos desanimar. Às vezes, as circunstâncias tendem a nos frustrar e a querer nos paralisar. E às vezes a gente pode perder um pouco do brilho de fazer a obra. Deixa eu dizer uma coisa, e que você saia daqui com essa palavra nesta manhã. Você não pode encontrar ninguém na sua comunidade de fé mais apaixonado do que você. Por mais que você tenha alguém no seu ministério, você possa dizer: essa pessoa é uma bênção no meu ministério. Por mais que você tenha alguém que você possa dizer assim: o que seria de mim hoje se eu não tivesse esta pessoa no meu ministério? Esta pessoa não pode ser mais apaixonada pelo ministério do que você. Ninguém na sua comunidade de fé pode ter o rosto mais brilhando pelo que você realiza do que você mesmo. Então não permita que as circunstâncias venham tirar o brilho dos seus olhos, não permita que as circunstâncias venham te desanimar no meio do caminho, mas que você possa ser renovado na tua paixão, renovado no seu brilho nos olhos, renovado no seu entusiasmo, para que dia após dia você possa acordar com brilho nos olhos, acordar apaixonado pelo Senhor Jesus e pela obra que Ele confiou para que você realize. E em último lugar, para fechar esse perfil da liderança ministerial, após falar sobre a identidade, quem ele era, e após dizer para quem ele realizava, Paulo termina dizendo com qual motivação ele realizava a obra ministerial. Então agora não é mais quem eu sou e quem ele é, agora é qual é a motivação que eu tenho em realizar
esta obra. E os versículos 33 e 34 vai dizendo: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. E nos versículos de 33 a 35, Paulo fala sobre o compromisso da liderança ministerial com o dinheiro, com as finanças. Não tem problema nós falarmos sobre isso, estamos entre pastores. E nós sabemos que sobre isso nós às vezes vemos dois opostos. Um às vezes é o líder que ele é motivado pelo salário, seja ele pouco ou muito, tá, irmãos? Ser motivado pelo salário não é algo que cai apenas para quem tem muito. Ser motivado, seja muito ou pouco. Então, de um lado, nós podemos ter aquele que é motivado pelo salário, e por um outro, nós podemos também ver aquela igreja que, podendo dar algo melhor ao seu pastor, não dá. Podendo dar algo digno para o sustento ministerial e da sua casa, não dá. E aí nós vemos e vivemos esta relação, né? Uns diferentes dos outros, cada um na sua realidade, mas nós vivemos essa relação. E nós precisamos, irmãos, sabermos disso, não nos esquecermos disso, que o dinheiro é uma bênção, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como a própria palavra de Deus nos ensina. Só que, embora Paulo esteja falando aqui sobre dinheiro, irmãos, o que pode confundir a nossa motivação não é só o dinheiro. Por exemplo, elogios podem confundir a nossa motivação. Reconhecimento de homens pode confundir a nossa motivação. Aplausos podem confundir a nossa motivação. Então, nesse momento, eu não quero pensar só sobre o dinheiro, eu quero pensar em tudo aquilo que pode tirar a nossa motivação. A rotina pode tirar a nossa motivação. Semanalmente você abre a Bíblia porque ela é um bálsamo e ela é uma palavra primeiramente para você, ou você abre porque você tem que encontrar nela um sermão para pregar durante a semana. Isso tem a ver com motivação. Então nós não podemos perder a motivação, porque a motivação é a essência. Porque é a motivação que nos faz ser aceito diante de Deus. Consegue entender isso? É a motivação que nos faz ser aceito diante de Deus. Exemplo, Caim e Abel. Certa vez convidados a prestarem cultos, cada um exteriormente apresentou algo que poderia ser visto como o melhor de cada um. Mas Deus aceitou Abel e sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. A gente que é pastor, a gente lê a Bíblia e fica inventando perguntas, né? Então, por muitas vezes eu perguntei: Deus, está certo isso? Porque se você lê o texto, humanamente, você não acha motivos tanto para condenar Caim. Não sei se você concorda comigo. E aí, por muitas vezes, eu criei perguntas: Deus, está certo isso? Só que Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5, vai dizendo que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O que o texto está dizendo? Que antes do Senhor aceitar a oferta, Ele aceitou a pessoa. Ele não aceitou a oferta de Abel e Abel. Ele aceitou Abel e a sua oferta. E Ele não rejeitou a oferta de Caim e Caim, Ele rejeitou Caim e a sua oferta. Isso tem a ver com motivação. Porque quando a motivação está certa, Deus nos aceita. E depois Ele aceita o que nós fazemos. Porque Ele é o único que conhece o nosso interior. Mais ninguém. A igreja não conhece o nosso interior. A igreja até se acostuma conosco. Né? Eu vivo coisas que os irmãos também vivem. Pastor, te achei meio pouquinho cansado hoje, para não falar desanimado. Está acontecendo alguma coisa? Eu e você vivenciamos isso.
Pastor, o Ministério de Louvor fez um negócio ali que eu percebi que só pela sua cara você não gostou. Ainda que as pessoas aprendam a nos conhecer o nosso interior, só Deus. Eu posso ter pessoas que convivem comigo e me conhecem muito bem, mas ela não sabe chegar aqui e falar sobre a minha motivação só Deus. E se a minha motivação não estiver certa, eu posso vir aqui pregar o melhor sermão, realizar e dirigir o melhor culto, que ele não vai ser aceito. Porque antes do Senhor aceitar a minha oferta, ele precisa aceitar quem eu sou. Antes dele aceitar o que eu faço, ele precisa aceitar a motivação para o qual eu faço. Amém?